Porque ali, aí depois entendendo toda essa coisa da neurociência, o cérebro está em formação, ele é muito mais suscetível à mudança para o bem e para o mal. Então essa inspiração, ela pode mudar uma trajetória. E aí foi incrível. Você está falando uma coisa, William, que é muito, muito interessante. E eu faço há muitos anos já, ele hoje está super bem, mas e aí eu comecei a perceber que na área de direito, aqueles que são mais tímidos ficam mais no desenvolvimento da peça. Isso. E aqueles mais falantes, eles vão para a audiência direto. E ele foi me procurar para fazer um tratamento justamente porque ele se desenvolvia muito bem, e era muito bom nas defesas, tanto é que os juízes chegaram a conversar com ele e falou assim, foi você que desenvolveu toda essa peça? Ele falou, sim. E por que você não consegue se desenvolver ali? Ele bloqueava de uma tal forma que era constrangedor para ele. Então, ele às vezes tinha de não conseguir achar que ele fez foi ele que fez a peça. Passar por incompetência. Aí veio a incompetência. Exatamente. E aí, muitas vezes, ele precisava ter que procurar alguém para fazer a parte dele do presencial, porque às vezes os juízes questionavam se era ele realmente que fez aquela peça. E quando a gente pensa num advogado bem-sucedido, aquele do filme, nunca é o que assim, nossa, ele sentou no computador e fez uma defesa. Sempre aquele advogado que tá lá na frente, que pensa que rápido, fala, que o cara só que aquilo ali é o finalzinho de um processo, porque o que abre um processo é exatamente aquela peça. Exemplo, entrevista de emprego. Pois Passa na entrevista de emprego quem fala melhor. Não é o profissional mais capacitado. Não necessariamente o mais capacitado, exatamente. Não necessariamente, porque ele chega ali, ele sabe mostrar, às vezes ele tem um conhecimento reduzido, 4, mas ele sabe usar daquele conhecimento. O outro com conhecimento 8, 9 fica ali engaguejando, ele não sabe muito explicar. Né? O outro chega com 3 pecinhas. Ou ele fala uma coisa talvez veja bem, porque uma insegurança de errar, né? E aí a pessoa fala, mas aqui não dá para ser talvez veja bem. Né? Vai dar um laudo lá, olha, pode ser, quem sabe, né? Então acontecia muito isso. E aí eu comecei a procurar, e a ciência, ela ensina muito a gente a encontrar padrões, né? Com certeza. O cérebro é um buscador de padrões. Um buscador de padrões, exatamente. E aí eu comecei a perceber o seguinte, dificilmente, não é zero, mas é muito raro, pessoas desenvolverem medo de falar em público, insegurança, trauma, adulto. Depois de adulto. Coisas muito absurdas que acontecem. Mas numa vida normal, a pessoa tá assim, não, ela conversa com todo mundo, ela foi uma criança que falava com todo mundo e se expressava, foi um adolescente que apresentava trabalhos, nunca teve problema social. Aí com 40 anos, um dia ela parou de fazer isso. É muito raro. Eu, particularmente, nunca vi. Mas a gente aprende a não falar 100%, né? Exatamente. Então, eu, particularmente, nunca vi. E aí eu comecei a falar assim, cara, se eu quiser contribuir com o adulto, eu tenho que voltar na história como essa criança foi formada, como esse adolescente foi formado. E aí, nos atendimentos para essas pessoas adultas, já com problemas de falar em público, eu comecei a perceber que quando a gente falava assim, volta um dia que você se sentiu muito, né? Volta o dia que você aprendeu a ter medo. Aí eu falo, mas como assim aprendi a ter medo? Eu falo, bebê recém-nascido não tem medo de falar em público. Exatamente. Quer chorar, ele tá com fome, ele grita. Ah, mas tá no restaurante. Grita igual. Igual. Na igreja, no culto, em tudo que for. Exatamente. Então tem um dia... No avião. No avião. Sempre tem um no bebezinho. No avião a gente... E aí, então assim, tem um momento que esse bebê vai crescendo, ele percebe que se expressar está errado e fazer todo esse trabalho. E aí eu comecei a trabalhar com esse público adolescente com a neurocomunicação, ou seja, com essa conexão entre a neurociência e a comunicação, e chegar para esse adolescente e conversar com ele, por exemplo, de um termo que é técnico, a gente transforma isso numa coisa fácil, né? Mas tem um termo que chama alexitimia, que é a incapacidade da pessoa expressar o que ela está sentindo. E aí eu começo a trazer ideias para eles assim, cara, se você chega num médico e está com dor no cotovelo, dor no cotovelo não é uma dor no braço, vai. Dor no cotovelo pode parecer outra coisa. Dor no braço. Aí o médico fala assim, tudo bem? Pois não. Aí você fala, eu tô com dor. Aí ele fala, onde é a dor? Aí você fala, dor. Sabe dor? Fala, dor pode ser em qualquer lugar. Onde é a dor? Como que dói? Aí você fala, não, é dor mesmo. Isso é meio
absurdo de falar fisicamente. Mas quantas vezes vocês não recebem pessoas que a pessoa não sabe expressar, eu só sei que eu sofro. Exatamente. Mas eu não sei o nome, eu não sei de onde vem. E aí, quando esses adolescentes começaram a aprender a expressar o que eles estavam sentindo, a expressar o próprio conhecimento, a conseguir conexão com os pais, que é de longe a relação mais conflituosa na comunicação humana, é entre adultos e adolescentes, sendo, né, pais e filhos ali, Quanto ou cuidadores. mais íntimas, mais conflituosas. É muito, assim, muito. E a coisa funcionou tão bem que os pais começaram a vir procurar a escola porque os filhos chegavam, às vezes, com conceitos muito... Sei lá, imagina. Você sabia que cocaína aumenta a dopamina e aí não deve usar? Porque... Aí o pai fala, onde é que esse filho está aprendendo isso? Ouvindo isso? E vinha procurar o professor. E aí eu conversava com os pais e às vezes, né... Aí o meu primeiro vídeo que soltou na internet, que bombou, foi uma mãe de um aluno, falou assim pra mim, William, meu filho tem 14 anos, é teu aluno e tal, e ele não quer tomar banho. Aí eu falei, tá, e o que mais, né? Do tipo, ela falou, não, banho. Eu falei, mas quem falou que tem que tomar banho? Aí ela falou, mas tem que tomar. Eu falei, mas quem falou? Onde tá escrito? Eu acho que tem que tomar também. Mas eu acho, pra mim, funciona pra mim. Aí eu falei pra ela, e se ele sentisse o que é não tomar banho? Ela, nunca pensei nisso. Eu falei, só que é o seguinte, tem que ter a regra. Vai usar a mesma roupa de cama, vai testar o que é ficar sem banho. Um adolescente de 14 anos, 2 dias sem tomar banho, sem trocar roupa, vira Os hormônios estão explodindo, o suor é fedorento. Chegou na escola, alguém zoou, a menina falou, não, sai de perto de mim e tal. Aí a mãe me procurou depois de um dia e falou, 3 banhos por dia agora, sem precisar pedir, uma higiene que, olha, dá até gosto. E aí eu falo a frase, né? Adolescente não ouve, adolescente sente. Então, se ele não tiver a experiência, da gente vai ficar falando, não pode, não pode, não pode. Se isso funcionasse, nenhum adolescente do mundo usaria droga. Porque todo mundo fala para não usar a droga. Né? A televisão fala, a escola fala, o padre fala, o pastor fala, o influenciador fala. Todo mundo fala, não use drogas, sou contra. E continua usando. Então, peraí. Quanto disso é eficaz, né? Então foi nesse formato que eu cheguei, e aí quando eu cheguei no adolescente, eu falei, é aqui que eu me encontrei, né? E aí hoje eu tô fazendo, eu sou aluno especial no mestrado lá da Universidade da UFABC, né? Da Federal lá do ABC, da minha região, e lá eu tô fazendo um trabalho exatamente de pesquisa de como essa comunicação do adolescente, quanto mais ele consegue tornar comum, né, que é a etimologia de comunicação, quanto mais ele consegue tornar comum aquilo que ele pensa, ele melhora de qualidade de vida, ele melhora na relação com os pais e toda essa coisa. Você, então, saiu do empreendedor, aí falou assim, quando você... Só tô tentando resgatar aqui. Você é mais pautado que eu nessa linha temporal. Aí você era um empreendedor, tinha tudo isso. Quando você começou a fazer a aula para poder inspirar adolescentes, que foi uma tática maravilhosa da faculdade. Da Mauá. Da Mauá, fantástico, porque eu acredito nisso mesmo. Não adianta você ficar falando, vai fazer o curso, a pessoa não sabe nem o que vai ouvir do outro lado. Exatamente. E por ser muito técnico, como a Mauá hoje tem vários cursos, mas a engenharia é o carro-chefe de longe, e assim... Eu sei que o cara que sai da Mauá, ou da Poli, da USP, esse cara sabe calcular, sabe fazer projeto.